legislativas, a gente vê que é bem inferior, né? Pouco. É Com relação à população, né? Então, eu acho que não é uma coisa ruim, não. Essa coisa de cota como um todo, algumas delas eu sou contra pela forma como foi encaminhada, pelo caráter, que dá muito mais proselitista, né? E muito mais político mesmo do que uma coisa assim para agregar qualidade, né, na vida da pessoa. Mas nesse caso da cota das mulheres, eu acho importante a participação da mulher na política, e tem muita mulher que dá um show na política, né, professor? Que faz. Nós temos aqui no estado de Rondônia, por exemplo, ela não é muito conhecida aqui em Porto Velho, mas nós temos a biprefeita de São Francisco do Guaporé, lá na região da 429, próximo de Costa Marques, que é a Gislaine, chamada Lebrinha, né? É Gislaine Clemente, na verdade, o nome dela, que ela é filha do deputado Eurípides Clemente, singelamente chamado de Lebrão. O Lebrão e a Lebrinha. Ela é chamada de Lebrinha, mas ela é uma mulher que fez duas administrações exitosas em São Francisco do Guaporé, mudou a face daquela cidade, o jeito de administrar a cidade, e deu um show. Portanto, é um nome que em breve os rondonienses vão passar a ouvir mais, né? A dona Gislaine Clemente, e ela é uma pessoa que tem um futuro político grande pela frente, e é por isso que eu acho que é importante a participação da mulher na vida política, sobretudo no executivo, né, professor? Muito bom. Estamos conversando com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo, redator-chefe do jornal Expressão Rondônia. Vamos ao intervalo. Você pode participar dessa entrevista questionando, perguntando ou dando sua opinião, ligando para 992145306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Apipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae. A Voz do Povo. São 12 horas e 16 minutos, 20 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos conversando nessa Voz do Povo de hoje, desta quinta-feira, com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo. Quero aqui cumprimentar o titular do programa, o Arimar Souza de Sá, vereadorável, que está na sua luta aí
e eu sou o seu substituto eventual. Várias vezes substituí o Arimar Souza de Sá. Nem tão eventual assim, né, professor? Nem tão eventual assim, é quase que constante, né? E vamos conversar. Carlos Araújo, nós falamos sobre a ausência do prefeito, falamos sobre a eleição, mas há algumas coisas dentro da cidade de Porto Velho, e aqui hoje vamos focar em Porto Velho, que é bom frisar. Por exemplo, transporte coletivo, transporte escolar, né? Que o prefeito já comprou os ônibus para o transporte escolar, e o transporte coletivo parece que já foi feita a licitação. Como é que você vê essa situação dos ônibus em Porto Velho, na medida que tem muita moto, muito carro, mas tem muita gente que utiliza o ônibus? Professor, essa é uma questão interessante, porque eu entendo que uma cidade que busca melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua trafegabilidade, a sua mobilidade urbana, não pode abdicar de um transporte coletivo de qualidade, pontualidade, né, bom atendimento. E uma cidade como a nossa, incrustada em plena Amazônia, né, não podemos, a nossa cidade assim, ela é uma cidade já centenária, mas algumas benfeitorias, algumas coisas que tem para fazer na cidade, algumas melhorias, ela ainda é nova, porque ela tem muita coisa ainda por fazer, né? E na verdade, para a idade de uma cidade, um século, realmente 100 anos, não é assim tanta idade, né? Tem cidades por aí no Oriente, na Europa, que tem 4, 5 séculos, né? Até mais. Mas enfim, eu penso que o transporte público de qualidade, com pontualidade, é um direito da população e é um dever do poder público implementá-lo para que a cidade não comece a crescer com um número exagerado de carros na rua, né? A gente sabe que quando não tem a opção do transporte público, as pessoas naturalmente vão dar o seu jeito de se locomover. E aí a gente vê hoje em dia aqui, não sei se existe isso em outra cidade, mas essa história do táxi compartilhado, do mototáxi, a gente tem na verdade uma profusão de prestação de serviço de transporte público, mas nenhum que possa ser aferido como de boa qualidade, né? Você diria então, que o compartilhado e outros mais é por ausência de transporte coletivo de qualidade? Exatamente. É uma alternativa que o trabalhador encontra para se locomover, para sair da sua casa para o trabalho e para voltar, enfim, para ir na casa de um amigo, porque uma coisa que a gente viu nessa quarentena é que chega um momento que ninguém aguenta mais ficar dentro de casa, né, professor? Então as pessoas, mesmo correndo o risco de pegar o coronavírus, quer sair para trabalhar, quer sair para ir visitar um amigo. O ser humano, ele é sociável, não é difícil manter um isolamento, né, tão grande. Ele é gregário, né? É gregário, conforme a gente estava conversando mais cedo. E aí, uma coisa que tem me chamado a atenção e que me preocupa um pouco com relação ao nosso serviço público, que eu até vou aferir nisso um ponto para a administração do Hildo, embora ele só tenha conseguido resolver isso no ocaso já da sua administração, né? Porque já está no final dos 4 anos, né? Então, Porto Velho merecia ter solucionado esse problema criado lá na administração do Mauro Nazif, por uma questão de birra até. Ele quebrou um contrato sem criar uma outra alternativa, né? O que ele criou uma questão ali pessoal, é uma dele, questão, né? Pessoal, exatamente, ou talvez ideológica, sei lá. Mas enfim, ele tirou um serviço que funcionava, podia não ser perfeito, mas funcionava, e criou um outro que era para durar 6 meses e que acabou ficando aí 6 anos. Agora, acho que a prefeitura precisa tomar algumas providências em relação às rotas por onde os ônibus vão trafegar, melhorar a questão dos pontos de ônibus. A maioria dos pontos de ônibus nessa cidade estão localizados muito próximo da esquina. O secretário de transporte, o meu amigo Coronel Newton Kisney, precisa dar uma olhada nisso, colocar sua secretaria, seus técnicos para avaliar melhor isso antes que os ônibus novos comecem a rodar. Tem a questão dos abrigos, né? E fiscalizar as paradas de ônibus, fiscalizar, os carros param bem em cima da parada. Nós temos, eu vou te citar um problema, exatamente, eu vou citar aqui um problema aqui do bairro Areal, por exemplo,
Nós temos a Rua Terreiro Aranha, antes era uma rua importante porque ela era uma via de mão única a partir da Rua Goiás, no bairro Tucumanzal, para o centro, porque a Campos Sales era mão dupla descendo da Zona Sul, depois que aí vinha até a Rua Goiás como mão dupla, né? Descendo, e ela então era a via que escoava com maior intensidade o trânsito da Zona Sul para o centro da cidade. Com a transformação, a conclusão das obras no trevo da Campos Sales e a transformação da Campos Sales em mão única até a BR, o trecho da rua Terreiro Aranha, da Rua Goiás até a Rua Almirante, ou até a Rua Alexandre Guimarães, ficou praticamente morto. Então aquilo hoje ali é uma bagunça, as pessoas trafegam na contramão, entendeu? A Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma avenida mais importante, ela tem a Terreiro Aranha como preferencial. A Terreiro Aranha é uma rua morta. A Secretaria de Transporte já deveria reverter isso. Tem que reverter, tem que ir revendo essas coisas, essas questões, de acordo com o que vai mudando o trânsito da cidade. A Secretaria precisa ir fazendo as adequações para que a nossa cidade não chegue lá na frente com um monte de problema acumulado para resolver, né, professor? Tem que pensar Porto Velho para amanhã e não para hoje. Exatamente. Né? Por exemplo, além da saída da Zona Sul, se continuar, a Prefeitura não fizer o que tem que ser feito, a Zona Sul vai continuar tendo como saída apenas a Campos Sales, ali próximo do João Paulo II, e lá na Jatuarana, o que já ficou comprovado que em dias de pico, no período de normalidade, hoje não, porque nós estamos ainda nessa questão, nesse período do coronavírus, da pandemia, o movimento como um todo, ele arrefeceu bastante, o movimento está menor, mas na normalidade isso dá problema. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte precisa resolver a questão daquela saída da Zona Sul lá pela passagem, né, subelevada da Prudente de Moraes, né, que foi feito lá, o DENIT concluiu, tem uma passagem subterrânea ali por baixo da BR, que é muito bom para quem mora na Zona Sul. Uma parte grande dos condomínios ali do Novo Horizonte, daquela região da Coca-Cola ali, pode sair por ali, mas a Prefeitura precisa organizar melhor a questão do tráfego por ali, professor. Carlos Araújo, Fernanda Moraes, ela pergunta para você, professor, pergunte ao entrevistado se ele acha que o governo Wildon só deu certo aos 45 do segundo tempo. É Fernanda Moraes perguntando para você. Fernanda, um abraço para você, muito obrigado pela pergunta. Fernanda, as pessoas às vezes acham que eu tenho birra com o prefeito Wildon, eu não tenho não, tá? O meu ofício como jornalista, já há alguns anos, a gente vai ganhando experiência na profissão e o meu ofício é esse. Eu estou no meu escritório trabalhando, né? Eu estou na redação do site que eu trabalho. O colega me liga convidando para vir aqui, eu vou vir aqui, vamos falar dentro da área que a gente conhece. Agora, não é a sensação que passa, Fernanda, quando você vê rua sendo asfaltada no último ano, uma profusão de obra para tudo que é lado, quer dizer, não poderia ter acontecido ao longo dos 4 anos, né? E aí, o que chama mais atenção nisso, Fernanda, é que, apesar disso, o prefeito disse que não é candidato, né? Ele ainda está dentro do prazo de dizer, não, vou concorrer à reeleição e tal. Agora, que fique a lição, gente, senhores gestores, são 4 anos de mandato. Nesses 4 anos, a população precisa desse serviço que os senhores deixam para fazer apenas no último ano. Vamos acabar com essa história, né? Vamos tratar a coisa pública com a devida seriedade que ela merece. O Lucas Silva pergunta, senhor, boa tarde. Quero saber do Carlos Araújo em quem ele apostaria que vai vencer para prefeito da capital. Isso é o Lucas Silva que está te perguntando isso aí, Carlos. Ô, Lucas, se eu tivesse essa bola aí, meu amigo, eu te garanto que eu usaria para outros objetivos, não necessariamente para descobrir quem é o prefeito, quem será o prefeito. Essa é uma missão difícil. Nós temos aí alguns nomes bons, mas eu acredito que a gente vai ter novidades nessa eleição. Se o prefeito Wildon não confirmar a sua candidatura à reeleição, porque o dia desse até um amigo meu me questionou, pô, mas você às vezes é um crítico ácido do Wildon, mas acha que ele deve participar da reeleição. É claro que ele deve, é um direito que ele tem, que a legislação lhe proporciona, e tem muita gente que gosta da administração do Wildon, acha que fez uma boa gestão.
Eu acho que poderia ter sido muito melhor. Ele tem cacife para isso, ele é um homem preparado para isso. Eu não sei o que aconteceu. Uma coisa, por exemplo, que o Wildo falou muito no seu primeiro ano de gestão foi a tal das PPPs. Alguém aí conhece alguma coisa que funciona em parceria público-privada no município de Porto Velho? Pois é, uma boa pergunta, né? Ele falou tanto e não se vê falou isso, né? muito, criou uma secretaria, uma agência de desenvolvimento encarregada disso. Tem uma série de técnicos lá e, no entanto, eu torci muito para que isso acontecesse, professor, porque eu acho que o serviço público tem muita coisa que poderia ser terceirizado e o serviço público passar apenas a exigir e a fiscalizar o cumprimento do contrato para que a população tenha um atendimento de excelência, e o poder público não faz isso, embora tenha os mecanismos e os ferramentas. Muito as bom. ferramentas. Estamos conversando com um convidado muito especial de hoje, o jornalista Carlos Araújo, redator-chefe do Expressão Rondônia. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a voz do povo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UsePay. Realização Sebrae. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. São 12 horas e 32 minutos em Porto Velho. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Voz do Povo. Eu sou Francisco Matias, em substituição ao titular do programa, que está vereadorável e não pode apresentar o programa por força da legislação eleitoral. Conversando aqui com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo, discorrendo sobre a política de Porto Velho, ano eleitoral, ações de governo. Eu vou abrir aqui com ele para perguntar. Ele falou sobre as ruas, parada de ônibus, sobre qual é a impressão dele da iluminação da ponte Rondon Roosevelt do Rio Madeira e a estrada do Belmonte, que também está sendo pavimentada. Como é que ele vê essa situação desses dois logradouros aí? A ponte Rondon Roosevelt e a estrada do Belmonte. Pois é, professor, a ponte, né? A Fernanda Moraes perguntou ainda há pouco se a administração do Wildo só deu certo aos 45 do segundo tempo. É por isso, né? A ponte foi inaugurada em 2014, o Wildo assumiu em 2016. Nós estamos em 2020. Só no apagar das luzes que foi feita a iluminação da ponte, isso não vale só para o Wildo, não. Vale para toda a nossa classe política, porque quando a classe política se une e quer resolver um problema, resolve-se. Não é isso? É verdade. A gente viu isso agora na pandemia. Mesmo sem união da classe política, muita coisa foi resolvida, e eu espero que a pandemia sirva para que, pós-pandemia, a população tenha uma rede de saúde em melhores condições e com atendimento melhor. Que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo. Não deixar vir com essa história de que foi a
a pandemia que colapsou a rede de saúde, que isso é conversa para boi dormir. A rede de saúde do Brasil está colapsada há pelo menos 20 anos ou mais. Sim, sempre teve Tá? problema. Sempre teve problema, porque os políticos sempre tiveram um atendimento VIP na hora que precisa de atendimento médico, mas a população, infelizmente, é jogada nos corredores das casas de saúde desse Brasil afora. Então, a gente junta a questão da ponte do Sobre o Rio Madeira, né? Rio Madeira, e agora nós vamos ter, professor, nós estamos tendo, aliás, uma grande obra de melhoria de iluminação na Jorge Teixeira, que é um trecho é BR-319 dentro da cidade, e outro trecho é BR-364. Obra que, como a obra da ponte também, que conta com a participação da Energisa, com um programa que eles têm lá de melhoramento da iluminação pública, um programa de eficiência energética, que é feito junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Enfim, é dinheiro do povo também, tá? Mas, pelo menos nesse caso, o dinheiro do povo está sendo utilizado para melhorar a iluminação pública da cidade, né? Aí, professor, nós temos a ver o caso do Belmonte, né? vem a pergunta o seguinte: por acaso o técnico que deu certo, que fez funcionar essa questão da iluminação pública, porque também nos primeiros anos da gestão do Hildo teve um problema sério, havia muita reclamação em relação à iluminação pública, e é bom não esquecer que o prefeito Hildo apoiou a mudança da questão da taxa de iluminação pública, que passou a ser COSIP, e você morando lá na Colônia Viçosa hoje, no sítio, né, você paga uma taxa de iluminação pública. Sim, com certeza. Né, para quem mora aqui na cidade. Quem mora na cidade, eu acho que tudo bem, mas quem mora num sítio pagar iluminação pública é uma forma de repartição que eu considero injusta. É de urbano para rural, né? Eu considero injusta. Obra do Belmont. Governo Marcos Rocha tá aí comemorando a pavimentação dos primeiros 500 metros daquela obra. É uma rodovia estadual ali? Professor, não. Por incrível que pareça, não é. Mas eu entendo que ali, pela importância econômica que aquela estrada tem para a cidade de Porto Velho e ao cabo para o estado de Rondônia, o governo deveria tomar para si aquela questão, estadualizar uma estrada ali e fazer uma rodovia de verdade, não aquela que está sendo feita ali agora. Mas outra, por um outro trajeto, professor, ocupando uma parte mais alta, porque tenho alguns amigos do jornalismo aí também que acompanham, que cobra aquela questão do Belmont, como o Sérgio Pires, que tem coluna lá no Expressão Rondônia conosco. A gente dá muita ênfase a isso, mas infelizmente, professor, ali naquele local onde está sendo feito, embora um dia desse eu fiz uma visita com você lá, a gente acompanhou a colocação de pedra na base do que está sendo asfaltado hoje, para que não tenha mais problema. Mas a gente vê, professor, que o rio vai avançando, a área vai desbarrancando, de modo que eu penso que aquilo ali não será uma obra definitiva. Em alguns anos a gente vai voltar a ter problema ali, ou se a gente tiver uma cheia em maiores proporções, a água vai avançar sobre aquela estrada, e a água avançando sobre a estrada com o peso do tráfego que circula por ali, muito provavelmente a estrada vai ruir novamente. Agora é um ponto positivo da administração Marcos Rocha, porque são 30 anos que aquela estrada está daquele jeito, e passaram várias administrações por aí e não fizeram nada por ela. É isso aí. O Arimar Souza de Sá costuma chamar o ouvinte do programa de Sua Excelência Ouvinte. E eu mantenho essa excelência no ouvinte, porque é ele quem faz o programa, não somos nós, né? A pauta quem faz é Sua Excelência Ouvinte. Aqui o Jorge Lino está perguntando: boa tarde, parabéns pelo programa. O doutor Mauro Nazif deixou para fazer alguma coisa no final e se deu mal. Hildon espera ser candidato a prefeito, e ele não sabe que o povo acordou. É o Jorge Lino falando isso aí para você. Jorge, é uma constatação. E se o Hildo vier a ser candidato, até a candidatura dele ficou para os 45 do segundo tempo, conforme disse aí a Fernanda Moraes.
né? Mas os indicativos de quem é mais próximo do prefeito é de que ele realmente não será candidato. O ex-prefeito Mauro Nazif, a custo do inchamento da máquina pública, né, que a contratação exacerbada de funcionários, ao ponto da gente ter hoje na prefeitura de Porto Velho 13 mil funcionários, 5 vezes mais do que tem a prefeitura de Paris. Você vai a Paris e vem a Porto Velho e sente a diferença, né, da cidade. Então, é uma diferença quase que imperceptível, né, professor? Então, a custa desse inchamento da máquina pública, o prefeito Mauro Nazif não conseguiu, graças a Deus, se reeleger prefeito, mas logrou êxito em se eleger deputado federal. E é um deputado federal, professor, que apenas atende às suas corporações. Eu nunca vi um projeto do Mauro dizendo que estava trazendo algum recurso, alguma emenda dele para atender algum setor específico da vida econômica do estado ou da cidade. Eu vejo muito projeto do Mauro defendendo aumento de salário para a categoria A, B e C. Eu entendo que os cofres públicos uma hora vão falir, professor. Não vai aguentar tanto aumento de salário se a gente tiver muito deputado como o Mauro Nazif. Muito legal. E parece que ele é um prefeitável também nesse ano. Por que será que ele foi um prefeito, não foi para o segundo turno, se elege deputado federal e agora é prefeitável? Será que ele está comparando a gestão dele com a do atual prefeito? Seria interessante ele estar no páreo. Primeiro porque, como deputado federal, ele não tem nada a perder, ele não precisa renunciar ao mandato, não precisa se desincompatibilizar, né? E vai, de se certa perder, forma, volta para o mandato, né? Volta para o mandato, de certa forma, tem até uma estrutura boa para fazer campanha. E mais do que isso, porque seria um plebiscito entre ele e o Wildo. Né? Se o Wildo também saísse candidato. Agora... Jesus do Barrabás, né? Exatamente. Agora, eleitor de Porto Velho, nós precisamos avançar, né? Nós precisamos de nomes novos, de ideias novas. Não vamos entrar nessa de voltar nessas coisas bolorentas que tem por aí, né? Esses políticos velhos, esse tipo de gente que deixa para fazer a coisa nos 45 do segundo tempo, conforme disse a Fernanda Moraes aí, precisa levar um pé no traseiro do eleitorado. Casal, o que seria bolorento? Eu fiquei assim preocupado até comigo. Bolorento é aquela coisa antiga, né? Aquela coisa já com, não cabe a mim, com mofo, já, sabe? Que esse padrão antigo de fazer as coisas, de achar que o povo é besta, que o povo tem o nariz furado ao contrário, sabe? De que você vai fazer obra no último ano e que o eleitor vai votar em você por causa dessas obras. Isso é que eu chamo de bolorento, é a concepção velha, da política velha. Eu estava recebendo aqui uma mensagem interessante, um atleta de rua de Porto Velho, Alessandro, né? Ele que foi campeão de corrida da Corrida do Fogo em Rondônia em 2019, legal. Ele é policial penal, tá aqui uma imagem com vários colegas dele. Parabéns a você, Alessandro, por ser um corredor de rua, por ser um campeão de Rondônia, né? Os colegas dele incentivam ele a voltar, né? Muito legal, são motivados pela força de vontade. Procurei a Seja o Céu e não consegui apoio. Era para ontem isso aqui, para o presidente da Seja o Céu, né? Pro Superintendente Jobson, que eu chamava de Robson. Mas vai pro Jobson aí, ó. A reclamação de ontem do Alessandro, que é um atleta rondoniense que procurou apoio. Nós não lemos a matéria ontem, mas está aí o Jobson Bandeira. Dá uma olhadinha aí nessa questão dos atletas de rua. Olha o Alessandro, a reclamação dele, é campeão. E a gente fica muito triste em ver atletas, e você falou que privilegia os atletas, reclamar dessa maneira aí. Né? Então tá aí, já está dado. Inclusive a produção do programa está passando aqui, viu, Alessandro? O teu contato aqui pro superintendente, né, Francisco? Pro superintendente da Seja o Céu, o Jobson, que é uma forma do programa também fazer uma ponte aí entre o ouvinte e o entrevistado, né? E no caso aí, entre o público e aquele que atende a demanda do público. Muito bom. Nós estamos lendo aqui alguns nomes do ouvinte que está conosco, participando. Temos o Marcos Tesso, temos o Daniel Fernandes da Silva, também conosco, né?
são pessoas que participam conosco, mandam suas mensagens. Eu estou presente aqui, né? E nós estamos com você também presente. Eu já leio todos os nomes para participar e saber que nós, na Voz do Povo, somos a voz do ouvinte, somos a voz do povo. Fala conosco. O telefone é 99214-5306 ou o site www.rondonoticias.com.br. Antigamente eu chamava Vlado. Eu me enrolava tanto com esse www, dizia Vlado, né? Carlos Araújo, vamos voltar aqui a fazer uma análise conjuntural, mas eu quero sair daqui. Tem mais mensagem? A produção não deixa da sopa. Tem mais mensagem. Sua Excelência, o ouvinte se, né, fazendo presente aqui na Voz do Eu já Povo. desmanchei aqui tudo, já saí da live, né? A produção, o Francisco não dá sopa, olha o ouvinte, e eu estou de olho no ouvinte também, com certeza. Mas vamos voltar aqui para falar do Brasil. Falar de Brasil, aqui também é Brasil, Rondônia é Brasil. A questão Covid, a questão Bolsonaro, a questão hidrocloroquina, como é que você analisa toda essa celeuma que aconteceu e que colocou o presidente Jair Bolsonaro como o grande vilão, pior do que o corona, parecia Bolsonaro vírus. Como é que você vê e analisa essa questão hoje? Essa coisa parece que recrudesceu, aliás, deu uma arrefecida. O que é que está? Já é o intervalo? Né? Daqui a pouco você responde, porque eu não olhei ali o relógio, mas o Zezinho aqui não deixa de dar sopa, não. Voltamos daqui a pouco. Vamos ao intervalo. Você está ouvindo a Voz do Povo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Apipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. São 12 horas e 47 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Voz do Povo desta quinta-feira, 3 de setembro. Sou Francisco Matias e substituo Arimar Souza de Sá, o titular do programa que está afastado. Esta hora ele deve estar ouvindo o programa, deve estar inquieto. Ele queria estar aqui, mas não pode estar e é vereador, está correndo atrás. Vai lá, Arimar, corra atrás, né? Que é muito importante. Carlos Araújo, na virada do bloco, falei sobre a questão nacional e a celeuma causada entre o coronavírus, o presidente Bolsonaro e os opositores dele. Como é que você analisa hoje, inclusive com a questão da hidrocloroquina, como é que você analisa daquele começo de março para hoje, em setembro, a situação do presidente Bolsonaro versus coronavírus? Professor, eu acho, sinceramente falando,
Eu acho isso tudo uma infantilidade, viu? Parece que a gente está com um monte de menino birrento, né? No Supremo, Uma birra ideológica. no Congresso. É, uma pirraça ideológica, conforme eu costumo falar, né? Só que não dá para ficar fazendo birra e tentando brincar de fazer política, de fazer oposição ao presidente, quando tem tantas vidas em risco, né? Então, a gente viu aí que houve intervenção do Supremo tirando poderes do presidente, na questão da liderança, né? Do combate à pandemia. E hoje você vê gente querendo debitar na conta do presidente a responsabilidade pelos mortos. Ou seja, é uma coisa ou é outra, né? O presidente não pode ter sido destituído dos poderes de liderar o combate à pandemia, né? E ele apenas ficou na condição de repassador do dinheiro para as ações, para os estados e municípios, e hoje vira e cobrar do presidente essa responsabilidade pelas mortes. Eu penso que não. Eu não deixar bem claro aqui de que eu não sou bolsonarista, não sou seguidor do Bolsonaro, não. Eu trabalho com a verdade dos fatos e com os fatos, né? Então, o fato é que foi destituído dele o poder de liderar o combate à pandemia, e agora a gente vê aí alas do Congresso, principalmente os partidos de oposição, querendo botar na conta do presidente, né, a responsabilidade pelas 100 e poucas mil mortes que o coronavírus causou no Brasil. Acho que deveriam repensar melhor essa questão. E outra coisa, o Brasil precisa entender o seguinte: tem uma campanha, a maioria do eleitorado elege um cidadão para ser o presidente do país pelos próximos 4 anos. Nós vamos passar agora com os partidos de oposição esses 4 anos tentando derrubar os presidentes, e aquele famoso respeito que uma grande emissora aí tanto propaga, né, dia e noite, Tudo começa pelo e respeito. que os politicamente corretos vivem pregando que deve existir o respeito. Os 50 e poucos milhões de brasileiros que votaram no atual presidente não merecem o respeito, esse respeito que tanto se prega por aí, ou o respeito só é bom quando é dos outros para mim? É uma questão a ser debatida. Cássio Araújo, Luciana Souza, lá de Cacoal, dá boa tarde para nós todos. Ela diz: manda um abraço para o meu pai Augusto Guimarães, lá de Cacoal. Ele quer saber se a Covid está acabando ou se o povo está se precipitando. É da Luciana Souza e o seu Guimarães. Um abraço para Luciana Souza, né? Um abraço como é o nome do pai dela? É Augusto Guimarães. Seu Augusto Guimarães. E por uma questão de justiça, um abraço para a prefeita Glaucione, aí de Cacoal, que é uma mulher, uma política que tá conduzindo aí o município muito bem, está fazendo um bom trabalho aí, uma boa gestão no município de Cacoal. Eu acho que a alternativa, a resposta para a pergunta aí, como é o nome dele? Seu Augusto Guimarães. Seu Augusto Guimarães, é a segunda alternativa, viu, seu Augusto? Eu acho que o povo está se precipitando. A pandemia de coronavírus ainda não passou. A gente vê nos boletins aí divulgados diariamente, né? Pela Secretaria Estadual de Saúde, que num dia vai lá em cima os números, no outro cai um pouco. Número de mortes é a mesma coisa. Então, em que pese eu também sofro essa angústia de ter que ficar confinado, de ficar no isolamento social. Eu que moro sozinho, para mim isso é muito, muito mais pesado ainda, é muito pior. Mas eu tenho procurado cumprir a risca, professor, procurando ter o mínimo de contato com pessoas, porque eu acho que ainda nós estamos num período perigoso de da alto pandemia, risco. de risco. A gente vê que, em certa medida, a pandemia tem arrefecido, tem diminuído um pouco, mas ainda não dá para achar que já passou. E o que a gente tem visto em Porto Velho é que até pessoas que estão comprovadamente contaminadas se recusam a usar máscara. Ou seja, ele é um agente de contágio pesado, porque ele está confirmado, está fazendo o tratamento para a Covid e não adota os devidos cuidados. Isso é muito grave. E quando dá fim de semana, que a gente vê os balneários por aí, o que está acontecendo,
a gente fica muito preocupado, professor, porque é uma história que talvez você até saiba melhor do que eu isso, mas eu ainda não consegui encontrar isso na literatura, de que a gripe espanhola matou muito mais gente na segunda onda do que na primeira. Exatamente porque foram descuidados, né? As pessoas abriram mão, exatamente, a reinfecção, abriram mão daqueles cuidados que são os cuidados que a gente tem que ter hoje, que é o uso constante da máscara, o uso do álcool para limpeza e lavar bastante as mãos, e o cuidado no contato com as pessoas. É chato, eu, por exemplo, professor, que sou um cara pegajoso, que sou um cara que gosta de abraçar as pessoas, gosto de cumprimentar com um aperto de mão verdadeiro, bem forte e tal. Eu tô há 5 meses sem poder fazer isso, não posso abraçar meus netos, meus filhos, mas eu penso que seja para um bem maior, por algo maior, né, que a gente está passando por esse momento. Então, as pessoas precisam cair na real de que ainda não temos a vacina do coronavírus. Casarão, junto eu estava num local, passando lá na Zona Sul, e tive o desprazer de ver um caso no restaurante. Eu assisti lá de fora. As pessoas de máscara comprando, e entrou um cidadão, cabelos longos assim, cidadão negro, e sem máscara, ficou soprando dentro, provocando em pé, não sei, ele soprava em cima das pessoas, e as pessoas pararam para ver isso. Eu fiquei pensando, como alguém pode fazer um negócio desse? Professor, primeiro, aí há uma infração. O dono do estabelecimento não pode permitir que a pessoa ingresse no estabelecimento sem máscara, para a segurança dele e para a segurança maior da clientela dele. Esse cidadão aí, ele devia ter alguém por perto chamar a polícia e dar voz de prisão para ele. O que ele está fazendo é um crime, rapaz. É verdade. Não se pode brincar com a vida dessa forma, não. É isso aí. Aqui o Edmilson Cunha, né? Lá do bairro Tancredo Neves, está ligado no programa. Muito obrigado, né? Aqui na última entrevista. E aproveita para mandar um abraço. Um abraço para quem? Para o nosso amigo Carlos Araújo. Grande Edmilson. O Edmilson é um ouvinte cativo e ativo e participante aqui da programação da Caiari há muito tempo. Um abraço para você, Edmilson. Como é que estão os trabalhos aí? Você que é um camarada de um olhar social sobre o seu arredor, assim, muito interessante, viu, professor Edmilson? Muito bom. E fico muito feliz, Edmilson, aí com os seus cumprimentos, e retribuo. Mas, Araújo, o programa está chegando ao final. A gente não conversou nem 10% do que deveria conversar. Que havíamos pautado, né, professor? Que havíamos pautado, né? Estou aqui vendo olha a gente aqui na internet, Carlos Araújo, é muito legal. Você que participa conosco, a gente aproveita para agradecer, mas antes eu vou deixar para o Carlos Araújo 1 minuto para ele fazer os seus comentários finais, dizer suas observações. Está com você, Carlos Araújo, esse 1 minuto. Olha só, professor, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Sinto-me honrado realmente em vir aqui participar da Voz do Povo. Mandar um abraço aqui para minha amiga Luciana Bezerra, que, como meu amigo Arimar Souza de Sá, também está pleiteando aí, é uma assistente social. A Luciana, né? A Luciana é muito trabalhadora. É vereadorável ela. É uma mulher ativa também. E mandar um abraço para ela, desejar sorte e sucesso para ela aí na caminhada, assim como também o meu amigo Arimar, agradecer aí o Arimar pelos tantos anos de amizade que a gente tem, de convivência, e desejando para ele aí absoluto sucesso nessa caminhada, nessa empreitada. Eu digo ao eleitor de Porto Velho, vamos experimentar o Arimar na outra tribuna, lá na tribuna da Câmara, porque o Arimar fez aqui dos microfones. Deu certo nessa, da né? Voz do Povo, não só aqui na Caiari, mas por onde ele passa, ele tem feito disso aqui uma tribuna a serviço da coletividade. Então vamos experimentar agora o Arimar lá na tribuna da Câmara, lá no Parlamento, que eu acho que vai ser legal. No mais, eu quero dizer pro ouvinte, pro eleitor em geral, que é chegada a hora em que a gente é bastante valorizado, porque é a hora do voto. O eleitor é muito bem quisto, é muito bem tratado no último ano da gestão, não é por
por outro motivo. É exatamente por isso, é porque o cara sabe que vai precisar de contar com o votinho dele se quiser continuar na vida pública. Então vamos refletir bem, vamos analisar o passado de cada um dos nomes que estão colocando, e principalmente dos nomes novos, porque tem muita gente aí se vendendo como nova, e que na verdade não é novo coisa nenhuma, tem práticas das mais velhas e das mais condenáveis possível, mas está travestido de gente novo, né, dizendo que é novo, é a nova política, não caia nesse bordão. Vamos analisar sem paixão e sem favorecimento. Vamos pensar o seguinte: se votarmos bem agora, podemos ter daqui os próximos 4 anos uma cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade preocupada em atender aquilo que a coletividade precisa. Ao contrário, se votarmos apenas porque é meu amigo, ou é bonito, é né? mais perfumadinho do que o outro, porque é novo na política, a gente corre risco de passar mais 4 anos lamentando esse voto. Muito bom. Meu boa tarde, meu muito obrigado pelo convite para participar aqui da Voz do Povo. Só para encerrar, com relação àquela seu comentário sobre a questão nacional, a Lu Pires, vamos dizer, verdade, concordo com o entrevistado. Boa tarde, Lu Pires. É isso aí, Lu, comungamos do mesmo pensamento. Isso. E para você que esteve conosco até agora, o seu excelência ouvinte, que se manifestou ou não, muito obrigado. E voltaremos amanhã. Luciano Bezerra, um abraço para o Carlos Araújo. Um abraço para Lu. E quem mais? Fred já falamos sobre ele aqui. Já deu sobre Fred. Jusilei Rocha. Pode ler o nome que eu vou repetir aqui, Francisco. Já é uma profusão de excelências, né? Mas eles mandam muita excelência, eu ouvi. mesmo com o programa já praticamente encerrado, tem Eles que ficam se citar, né, manifestando, professor? Porque são eles que a Claro, razão claro. da existência eu desse aqui, programa. mais meia hora dentro, falando neles, com certeza. Muito obrigado, Carlos Araújo, Obrigado, pela sua professor. presença. Muito boa E tarde. até amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. KR 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. As drogas são uma das mais perversas provações que uma família pode experimentar. Por causa delas, os entes antes tão queridos, tão amados, se transfiguram em criaturas abomináveis, irreconhecíveis. Mas não se pode desistir de um adicto. É preciso lembrar que ninguém vem para este mundo a passeio. Fazer o bem deve ser o nosso maior objetivo. Seja no lar, no tratamento com as pessoas de nossa família, no convívio